Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal, Creio Logo Sei. Hoje, continuando o nosso tema sobre fim dos tempos, sobre escatologia, nós vamos ler um texto que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, se você ainda não é inscrito. Que você curta, compartilhe, se você for edificado, que você comente, né? Se você sentir vontade, quiser acrescentar alguma coisa, quiser discordar, né? Porque nós estamos tocando num assunto que a Bíblia não deixa claro. Então, estou aqui expondo a minha humilde opinião, vamos dizer assim, e que você fique à vontade para comentar e que você também possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, palavra bendita! Glória a Deus por essa palavra, queridos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui já há vários domingos, né? Teve uns gaps aí, né? Peço até perdão pelos dias, né, que a gente não teve vídeo, problemas de saúde, fora outras coisas, né, correria, estudo, igreja local, mas o que mais pegou mesmo foi a saúde, e por isso a gente não teve vídeo, mas vamos continuar no assunto, né? E aqui a gente está falando de fim dos tempos, que eu creio que nós estamos muito próximos, né? Paulo diz que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Então nós estamos atentos aos sinais, as coisas acontecendo, a maldade se multiplicando, a apostasia e tudo mais. Tudo isso são evidências de que nós estamos muito perto, eu creio, da volta de Jesus, né? A gente não sabe, pode ser hoje, pode ser daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, pode. Mas eu acredito que não demora muito, né? Na minha opinião, eu acho que não vai nem 100 anos, eu acho. Devido a tudo que a gente vê, né? Porque também às vezes a gente pensa assim, poxa, se a humanidade chegar em mais 100 anos, ela já vai ter se destruído, né? A inteligência artificial, que todo mundo tem medo aí, e é bug disso, e explosão solar e não sei o que, são tantas coisas, né? Tantas ameaças que fazem aí todos os dias, fora a questão dos relacionamentos, da maldade se multiplicando, né? Então eu fico imaginando com a minha mente limitada, claro, né? Como seria daqui a 100 anos. Nós não sabemos quando Jesus vem. Ele falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Glória a Deus por isso. Nós não devemos fazer conjecturas, não devemos dar datas, né? Mas nós devemos estar atentos aos sinais. Então, como a gente não sabe o dia nem a hora, pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, né? Mas a nossa parte é estarmos preparados. Preparados. Com azeite na botija, né? Com os corações em expectativa, né? Para a volta do Senhor. E esse texto aqui, na minha opinião, é mais um ponto bíblico a favor do pré-tribulacionismo, de que Jesus arrebata a sua igreja, resgata a sua igreja antes que venha o pega para capar, né? Antes que venha a grande tribulação. Tem muita gente que fala assim, não existe respaldo bíblico para o arrebatamento secreto. Jesus disse que ele vai voltar. É uma vez, ele não vai voltar 2 vezes, ele não vai voltar até as nuvens, arrebatar a igreja e depois voltar de novo, né? E todo olho verá, Muita gente diz isso, sabia? Muita gente, com certeza a maioria de nós já ouviu isso. Mas a verdade é, queridos, que primeiro a gente precisa tomar cuidado com as conjecturas que a gente faz, com as conclusões que a gente chega, né? Primeiro que a Bíblia é inesgotável, então assim, por mais que a gente leia e estude,
Tem assuntos que a gente não pode cravar, né? É isso ou não é. Esse é um assunto, né? A ordem cronológica dos fatos. Jesus arrebata a igreja antes ou depois da tribulação, ou no meio. Existem evidências, eu creio, eu tenho um partido, eu tenho uma opinião, uma posição, mas eu sei que o assunto não fica claro na Bíblia. Então que a gente, né, como diz meu professor, pastor Johnny Vieira, a gente não pode escrever em pedra, a gente tem que escrever a lápis, porque a gente pode precisar apagar. E assim, a gente tem que tomar cuidado com essas conclusões que a gente chega, porque lá em Daniel, o anjo Gabriel disse para ele que haveriam revelações que seriam para os sábios dos últimos tempos. Então, a gente não pode achar que Deus não vai revelar nada de novo nos últimos tempos. Lógico, dentro da palavra, né? Nada fora da palavra. Tudo que é extra, a gente pode até usar para aumentar o conhecimento, para ajudar, tudo, para basear, mas é a palavra. A gente só se baseia pela palavra. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de conclusão, né? E aí falar isso, Jesus não vai voltar 2 vezes, ele vai voltar uma vez só. Será? Onde é que está escrito isso? Os rabinos, antes de Jesus vir ao mundo, olhavam para as profecias e não tinham certeza de como seria a vinda do Messias. O Messias vai vir restaurar Israel, vai ter um reino que jamais vai ter fim, vai nos livrar das assolações de outros povos, mas ao mesmo tempo ele parece que vai sofrer, que vai ser injustiçado. Como vai ser isso? E os rabinos não sabiam. O Messias vai ser sofredor ou vai ser rei? Hoje, nós que temos a Cristo sabemos o que o Novo Testamento dizia, que é um Messias em 2 vindas. Os rabinos jamais imaginavam que seriam 2 vindas da mesma pessoa, do Salvador, do Rei dos Reis. Não, eles não entendiam isso. Então, assim como eles tinham essas limitações de entendimento com base nas profecias, a gente às vezes também pode não estar vendo coisas na Bíblia que mais para frente podem estar, sim, claras, né, para nós. Quando Jesus voltava, puxa vida, olha aquele texto. Estava ali o tempo todo e eu não tinha visto, ninguém tinha visto, né? Enfim. Então, dizer que Deus não dá margem para que o Jesus volte mais de uma vez, eu acho um pouco assim precipitado essa afirmação. Porque se a gente parar para pensar, olha o que esse texto diz, que nós lemos esse versículo, né? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aqui está dizendo que Jesus vai aparecer mais uma vez, não é para todo mundo, mas é para aqueles que esperam nele, que aguardam por ele, que aguardam pela salvação dele. Ora, se quando Jesus voltar, todo o olho o verá, o mundo inteiro vai ver, né? Ele vai voltar com poder e grande glória, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Como é que esse texto aqui está dizendo que Jesus vai aparecer não é para todos, mas para aqueles que aguardam pela salvação dele? Aí, se a gente parar para analisar a primeira vinda de Jesus, ele veio, foi visto aos olhos de todos, né? Todo mundo ali podia ver Jesus, todos, até os doutores da lei que o odiavam, ele estava ali para ver, eles eram obrigados a ver. Todo olho que circulou ali na região da Judéia, da Galileia, viu Jesus, né? Enquanto ele esteve aqui pisando na terra, tabernaculando entre nós. Bom, então Jesus veio aos olhos de todos, morreu uma única vez, né? Um sacrifício suficiente pelos pecados. E aí ele morreu, certo? E ao 3º dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, ok? Ele ressuscitou e o povo... O que os doutores da lei acharam sobre a ressurreição dele?
provavelmente não acreditaram, ou até acreditaram, mas deram um jeito de abafar, né? Não vamos falar que o corpo foi roubado, tá? Que os discípulos roubaram o corpo, vamos atrás desses discípulos, vamos abafar essa conversa, vamos colocar isso nos escritos aqui dos judeus. O corpo foi roubado, tá? Ele não ressuscitou, pessoal. Foi isso que eles fizeram. Jesus ressuscitado não subiu ao céu imediatamente. Ele andou 40 dias aqui ainda. Mas nem todos o viram. Quem viu Jesus? Paulo vai dizer que ele se apresentou para cerca de mais ou menos 500 pessoas. Basicamente, a igreja da época. Ele apareceu para os discípulos, apareceu para as mulheres que o seguiam, que apoiavam o seu ministério, né? Algumas, pelo menos, a gente sabe da mãe dele, Maria, da tia dele, né? A mãe de João e Tiago, Maria Madalena. Essas mulheres viram Jesus. Outras pessoas também viram Jesus. Ele apareceu para Tiago, irmão dele. E aí Paulo diz que ele apareceu, né, para mais ou menos 500 pessoas e para ele, né? Porque Paulo anos depois, teve um encontro com Jesus e Jesus se revelou a ele e tudo mais. Tá lá em Atos 9. Então, o que a gente entende aqui? Jesus veio uma vez, apareceu para todo mundo, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia e a partir de então ele não apareceu mais para todo mundo. Não foi todo mundo que viu. Ele podia ter aparecido lá no templo, ele teria deixado todo mundo de queixo caído. Muitos judeus poderiam ter acreditado nele por causa disso. Olha, ele morreu, ele ressuscitou mesmo. O sumo sacerdote, os levitas os fariseus estavam mentindo quando disseram que o corpo foi roubado. Mas não, ele só apareceu para aqueles que creram. Ora, se Jesus já fez isso antes, né, de aparecer para todos e depois só aparecer para os que creram, por que é que ele não pode voltar duas vezes? Vamos pôr bem entre aspas, né? Porque a gente crê que o arrebatamento, ele já fala que ele estará nos ares, né? Que nós encontraremos com ele nos ares. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e encontraremos com ele nos ares. Então, né? Vamos pôr que seja uma volta. Por que é que ele não pode voltar duas vezes? Uma vez encontrar nos ares apenas aqueles que creem nele, apenas a sua igreja, apenas o corpo místico de Jesus, de todas as eras, desses 2000 anos de história da igreja. Os mortos e os vivos encontrarão com ele nos ares, apenas estes o verão. O mundo vai sentir os impactos, assim como foi quando ele apareceu depois de ressuscitado para meia dúzia de gato pingado, vamos dizer assim. O mundo sentiu o impacto, porque essa gente, movida pela certeza da ressurreição, transformou o mundo. A mesma coisa pode acontecer agora? Pode. Ele pode vir antes que todo mal aconteça, antes que a grande tribulação venha e salva a sua igreja, retira a sua igreja daqui, né? Os mortos ressuscitados, os vivos transformados. Esse povo encontra com ele nos ares, o mundo não vê, mas vai sentir o impacto. Imagina, sei lá, chega perto de 1 bilhão, eu não sei quantas milhões de pessoas desaparecendo. O mundo vai sentir o impacto, sim. E aí, depois de tudo que está descrito em Apocalipse, em Daniel, e em vários profetas, em Mateus 24, depois de tudo acontecer, a chamada grande tribulação, então ele volta com os seus santos, com poder e grande glória, um relâmpago que se mostra do oriente ao ocidente e todo olho o verá, e ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Aleluia! Maranata. Percebe, queridos, como existe o respaldo para crer que realmente Jesus volta, né? Como eu já falei aqui, entre aspas, 2 vezes? Pode sim. A Bíblia dá margem para isso sim. Então, não quero aqui
né, convencê-lo da minha posição. Só quero aqui trazer passagens bíblicas para nossa reflexão, né? E enfatizar que o que nós devemos é estar preparados. Nós devemos ter as nossas lamparinas cheias de azeite, né? Buscando comunhão com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, com o Senhor em oração, em leitura, em devoção diariamente, aguardando a vinda do Senhor. Se for antes, glória a Deus. Se for depois, glória a Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Eu espero que essa palavra fale com você, conforte você, abençoe você, faça você, leve você a alguma reflexão, né, nova que você ainda não tinha feito. E que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. E a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.